Olá, hoje vamos conversar sobre a pesquisa de segundo turno IPEC, que saiu dia 24 de outubro. É uma das últimas pesquisas, né, que foram apresentadas, e ela foi muito positiva para o presidente Lula. Ela deu 50% para o Lula e 43% para o Bolsonaro. Algo semelhante ao que esperamos aí depois do primeiro turno, né? Onde vem mostrando, onde no primeiro turno houve uma diferença aí de 6 milhões de votos. Então, essa pesquisa retrata muito o que foi o primeiro turno. Mas mais importante do que isso, na verdade, são 5% de pessoas disponíveis que dizem votar branco e 2% de pessoas indecisas, o que é muito importante para quem está na frente. Né? Se nós temos uma diferença aí de quase 7%, quase de 6 milhões de votos, se tem 2% aí indeciso, esses 2% pode ir para qualquer um dos lados e o que não vai mudar o resultado final, né? Então, é, tecnicamente aí esses indecisos não, desta vez não vão interferir aí no resultado final, né? Alterando completamente a pesquisa como foi no primeiro turno. Vamos imaginar que esses 2% vá para o presidente Bolsonaro, ainda não vai ser suficiente para sua vitória neste domingo. Outros dados importantes dessa pesquisa: a rejeição das mulheres ao Bolsonaro. Essa última pesquisa deu que 51% das mulheres estão contrárias ao presidente Bolsonaro. Né? 40% é favorável, né? 40% vai votar nele, mas 51% se coloca contrária à eleição do Bolsonaro, dando seu voto ao presidente Lula. É muita diferença, né? É uma margem muito grande. É um dos obstáculos do Bolsonaro, é quebrar essa associação dele ao machismo, ao desrespeito com as mulheres, agora com a questão das meninas venezuelanas, e tudo caminhou para o oposto disso, né? Os movimentos dele na campanha, por mais esforço que ele tenha feito, reforçou a ideia de que ele é machista, de que ele é desrespeitoso com as mulheres, e ainda foi acrescentado essa questão da pedofilia que foi levantado, que foi questionado, as falas de tom é, pedófila, né? Então, assim, não ajudou, e isso está retratando aqui na pesquisa, nessa última pesquisa. Apesar dele ter diminuído a sua rejeição com as mulheres, ainda, né, ainda foi muito pouco, diminuiu aí 2% desde o começo da campanha, né? Então, essa margem de mulheres que votam contra o Bolsonaro, votam no Lula, ela vai fazer muita diferença nessas eleições. No masculino, o Lula está ganhando, mas é muito apertado. E dentro da margem de erro e dos indecisos ali, essa vitória aqui dentro do sexo masculino, ela é muito relativa. Então pode ser para Bolsonaro como pode ser para Lula. A pesquisa diz que o Lula ganha, mas ganha por muito pouco, fica 48-47. É... E aí um dado muito interessante, a superioridade do presidente Lula entre a população de 16 anos a 24 anos é muito grande, o que é um excelente sinal, que me motiva até esse dado pode
ser uma referência para se fazer um vídeo falando sobre o assunto mais para frente. Mas assim, é muito positivo o fato de que a maioria dos jovens, né, das pessoas que vão fazer o seu primeiro voto, seja para a esquerda, seja para o presidente Lula. 59% dos jovens entre 16 e 24 anos estão dispostos, né, estão decididos a votar no presidente Lula, enquanto apenas 34% está decidido a votar no presidente Bolsonaro. Isso mostra a importância de fazer essas pessoas votarem, né? Como não é obrigatório o voto de 16 anos aos 18, isso deixa um pouco tenso, porque apesar de ser uma margem muito grande, a abstenção aí pode prejudicar. Se esse público de 16 a 24 anos forem votar em massa, é muito prejudicial para o presidente Bolsonaro. Não é à toa que sua campanha estimula a não participação ele estimula indiretamente a não participação nas eleições, né? Dificultando o acesso de transporte público gratuito, fazendo estímulo a estimulando de forma indireta as pessoas a não irem votar, né, participando, viajando, curtindo o final de semana em outros lugares que não sejam na cidade onde você vota. Então, esse público é algo bem interessante para o presidente Lula, algo para se trabalhar no futuro, algo para se trabalhar no presente. É uma marca excelente essa. De 25 a 34 anos, é, uma faixa etária onde o Lula está ganhando com 50%, e o Bolsonaro chega a 34%. O Lula ganha nessa faixa etária, mas ainda assim já é mais apertada essa faixa etária. A faixa etária seguinte, que é a minha faixa etária de 35 a 44 anos, é a faixa etária que na minha concepção se formou politicamente a partir de 2013. Né? Eu, pela vida, acabei me politizando lá por volta de 2002, mas teve muita gente da minha idade que foi se politizar a partir de 2013, com as manifestações dos 10 centavos, contra o aumento da passagem de ônibus, e a partir da Copa do Mundo, das Olimpíadas, o movimento Não Vai Ter Copa. Então essa galera que se politiza a partir dessa fase da nossa história, ela está dentro desse grupo aqui de 35 a 44 anos. 4 anos. É um grupo que enfrentou aí essa questão do impeachment, essa questão de não ter uma boa lembrança, porque não estudou sobre antes do governo Lula como era e como fica a partir do governo Lula. Então essa galera aí de 35 a 44 anos, ela é a galera do Bolsonaro, é uma galera majoritária ali, é muita gente nesse grupo, são pessoas que são obrigadas a votar, e aqui o Bolsonaro ganha de 47 a 44. É tenso esse cenário aqui para o Lula. Então, porque é quase voto certo, essas pessoas não vão faltar na votação, no meu ponto de vista. De 45 a 59 anos já é uma galera com mais idade. Esse grupo aqui, o Bolsonaro perde para o Lula. Entre 50 e 43, o Bolsonaro consegue 43%, o Lula 50%. Isso aqui me surpreendeu, achei que o Lula não ganharia ou ficaria mais apertado nessa faixa etária de pessoas mais velhas, mas não. De 60 a mais, né? 60 e mais, o Lula ganha também, fica com 47%, enquanto o Bolsonaro fica com 45% das intenções de voto.
é muito apertada e é natural, né? A gente sabe que quanto mais velhas pessoas, algumas tendem a ser mais conservadoras, né? Então, ainda que é uma galera que não está participando desse embate das redes, né, de forma ativa e organizada. Essas pessoas, no meu entender, são mais fáceis de ser enganada por essas ondas de fake news, mas mesmo assim o Lula consegue ganhar nesse público, o que é bastante positivo aí para a nossa para o resultado final de vitória ali para o presidente Lula. É, nas rendas familiares, o Bolsonaro perde feio entre até um salário mínimo, né? As pessoas mais pobres, elas são lulistas e não abriram mão dessa posição, independente do esforço e do dinheiro que o Bolsonaro tem despejado aí para garantir a virada. Entre um e dois salários mínimos, o Lula continua ganhando, de 54 a 39. De 2 a 5 salários mínimos, que é uma classe média baixa aí que se acha rica, o Lula não consegue atingir esse público, é um público extremamente resistente. Acredito eu que é aquela galera que virou classe média, né? Se for pensar que 5 mil reais é classe média e baixo, né? Essas pessoas não aderiram são bastante resistentes ao governo Lula. O governo Lula, caso eleito, vai ter que trabalhar para essa galera. Né? Tem a questão da isenção do imposto de renda, que é para esse público, tem a questão do aumento do salário mínimo, que é importante para quem ganha por volta de 5 mil reais, porque vai passar, subir um pouquinho aí o seu. É, a sua classe social, né, pensando nessa questão do salário, é, é um público que vai se beneficiar do imposto de renda menor, né, a isenção do imposto de renda, das renegociações das dívidas. Então o Lula tem um projeto para essa galera, talvez seja aquela galera que quer abrir a sua empresa, então o governo Lula pensa na ideia do financiamento para pequena e média empresa. Talvez esse público seja beneficiado, acabe sendo beneficiado neste novo mandato do presidente Lula. Talvez tenha sido um povo que não foi atendido como deveria nos governos Dilma e Lula, o que faz com que seja uma resistência tão grande como está, né? Uma vitória de 54% a 40% do Bolsonaro mostra que é um grupo delicado para o Lula atingir. Mais de 5 mil reais é uma derrota grande aí para o Lula. O Bolsonaro fica com 59%, enquanto o Lula fica com 34%. É uma galera difícil é uma galera que acha que está milionária e que tem medo de perder, que acha que sua casa vai ser estatizada, que suas renda vai ser dividida. É uma galera bem despolitizada, individualista e que, sei lá, não dá para entender muito uma pessoa que ganha 5 mil, ou um pouco mais que isso, tenha tanto medo da esquerda, assim, e acha que tá tudo bem, né? Porque não tá tudo bem, tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil, a perspectiva de aumento de preço é cada vez maior pós-eleição, então não faz sentido essas pessoas estarem, né, tão resistentes ao governo Lula depois de tudo que a gente vive e viveu no governo Bolsonaro. Região Nordeste, o Lula ganha fácil 67% a 26%, né, uma vitória do Lula bem grande nessa região, natural, e o desafio do Bolsonaro é diminuir essa distância aqui
mas está muito complicado para ele. Acho que a tendência isso aqui é só aumentar em relação ao primeiro turno, né? O Bolsonaro acabou, acho que sendo preconceituoso, xenofóbico com o pessoal do Nordeste depois do primeiro turno, né, para avaliar a sua derrota no Nordeste. E isso acabou prejudicando ele ainda mais e vai fazer com que esse resultado aqui, na minha opinião, piore. No centro-oeste, norte centro-oeste, o Bolsonaro ganha, apertado, mas ganha, fica 48 a 46. Também não consigo entender por que, que o norte é tão resistente ao governo Lula, né? Sendo que lá se elege governadores petistas de esquerda, mas principalmente no norte, né? No norte que eu estou me referindo, é, aliados à esquerda, mas assim, mesmo assim o Bolsonaro domina essa região aí, está dominando essa região, apertado, mas está. No sudeste é uma derrota significativa, porque nós temos o Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, né, um lugar que dá muitos votos, isso é preocupante. O Lula já chegou a dominar, a estar à frente lá é, no mês 10, na pesquisa do dia 10/10, se eu não me engano, ele já esteve à frente, né? Depois ele perde ali a dianteira e hoje é preocupante. Não ganhar em São Paulo, não ganhar em Minas e não ganhar no Rio de Janeiro é algo que assusta bastante e é bastante preocupante. Isso aqui pode mudar radicalmente o cenário se o Lula perde vantagem, não deixa o Bolsonaro crescer mais, né? Então é bem preocupante esse dado. No sul é uma terra, é uma região que a disputa é quase impossível. O Bolsonaro controla essa região, domina essa região e neste momento para a esquerda, porque não é uma realidade de outros momentos, está inacessível. A ideia aqui é só diminuir, não deixar essa diferença aumentar, né? Porque a derrota aqui na região sul é certa. Por religião, vitória do Lula. Os católicos não estão votando no Bolsonaro, e isso é muito positivo, porque seria uma incoerência depois de tudo que aconteceu nessa campanha, né? O Lula ganha de 56 a 37, o Bolsonaro alcança aí 37%, enquanto o Lula 56% na religião católica. Evangélica é uma derrota vergonhosa para o governo Lula. 60% da população, das pessoas que participaram da pesquisa, vão preferir o Bolsonaro, do grupo evangélico, 34% o Lula. Algo precisa ser feito, né? O Lula vai, se eleito, vai ter que discutir algo com esses grupos evangélicos, porque nenhum governo vai ter estabilidade se não conseguir acessar esse público. Outra questão, e se perder as eleições, a esquerda vai ter que dialogar com esse grupo de evangélicos, porque vai ser impossível um dia vencer se a gente não dialogar com essas pessoas. Algo precisa ser é, praticada. Aqui não adianta ficar no discurso, tem que ser feito algo para acessar esse público evangélico e pelo menos diminuir essa diferença. É muito grande a diferença das pessoas que votam lá. E eu acho que isso seria um retrato também de outros candidatos. Hoje é o Lula, mas se fosse o Haddad, Boulos ou qualquer pessoa que representasse a oposição ao bolsonarismo, essa diferença no grupo evangélico seria parecida, sabe? É muito complicado. Outras religiões, o Bolsonaro perde
também com uma certa diferença, vai 52 para o Lula e 37 para o Bolsonaro. Na questão das raças, cor, é, o meio que o óbvio, né? Brancos são mais bolsonaristas do que negros. O Bolsonaro consegue 49% nessa na cor branco, nas pessoas que se declaram brancos, e 43% votam Lula. É, 56% dos negros votam Lula, enquanto 38% vota Bolsonaro. Isso daqui também é algo natural, porque o Bolsonaro já foi é racista, já fez falas racistas, é, ele é desrespeitoso com as pessoas, já foi muitas vezes desrespeitoso com pessoas de cor negra, e sem contar que ele também é desrespeitoso com pessoas pobres, foi desrespeitoso durante a pandemia com as pessoas que foram atingidas pelo Covid, que perderam pessoas no Covid, e a gente sabe que quem mais morreu de Covid foram os negros, quem mais está passando dificuldade nesse momento por causa da crise econômica são os negros, né? O Bolsonaro estimula a violência, né? E quem mais sofre com esse estímulo da violência são os pobres pretos da periferia, né? Então é natural essa derrota do Bolsonaro e é natural essa distância aqui de 56 para o Lula e 38 para o Bolsonaro. É, outras cores, né, outras pessoas que se declaram de outras cores, o Lula ganha 50-44. A escolaridade, superioridade aí do presidente Lula, 57-36, né? Então, aqui, escolaridade no ensino fundamental, superioridade do governo do presidente Lula, 57-36, enquanto no ensino médio já foi mais apertada a diferença, mas abriu uma vantagem aí o presidente Lula com 49% a 44%. No ensino superior, o Bolsonaro vence e vence bem, de 50-42. Não consigo entender bem por que isso acontece. Talvez seja porque as pessoas geralmente aquelas pessoas com maior renda, então talvez isso tenha algum sentido. E deixa eu ver se Lula ganha, nas capitais o Lula ganha de 49-44, no interior Lula também ganha de 50-43, e uma vitória importante para o discurso do Lula é que nas periferias ele também ganha, né? Então, e é uma vitória interessante de 50% a 43%, né? O que mostra o que o discurso acertado e compreendido, né? O discurso do presidente Lula é compreendido por esse público que está dando uma resposta nas urnas, né? Que vai dar uma resposta nas urnas, né? Então, que a gente pensa naquele discurso do o PT se afastou das periferias, a esquerda se afastou das periferias. Não é bem verdade, porque, por exemplo, nessa situação aqui, pelo menos existe uma reconciliação, né? Então, eu acredito que essa eleição, essa disputa presidencial do governo Lula, do presidente Lula, ela é meio que uma reconciliação da periferia com a esquerda, né? É um movimento que já foi sentido nas eleições, na disputa para a prefeitura de São Paulo, mas e que agora está sendo reforçado aí
com essa campanha eleitoral aí do presidente Lula. O interessantíssimo é que quem recebe o benefício do governo federal vota Lula, né, e vota muito, assim, né? As pessoas souberam, mesmo com um bom discurso do Bolsonaro de que o valor do auxílio é maior do que o Bolsa Família antigamente. Eu acho que isso é um discurso que vende, né, que ganha alguns adeptos, mas que não foi o suficiente para fazer com que as pessoas que recebam esse benefício deixem de votar no Lula. Acho que as pessoas acreditam que, beleza, estamos ganhando 600, mas se o Lula, se fosse no governo Lula, esses 600 estava valendo mais, esse talvez fosse mais que 600, talvez não ficasse num tom de pode acabar a qualquer momento, né? Isso é um detalhe importante. Então é isso, os números mostram que a vitória é possível, assim, os números mostram que o Lula está dominando muito dos cenários, muitos cenários aqui, a vitória é de grande diferença favorável ao Lula. Quando ele perde é por uma margem muito pequena, com exceção desse público evangélico, é, e é possível, assim, essa pesquisa foi muito positiva, mostra que o Bolsonaro para de crescer, mostra que a pauta, a narrativa está na mão do presidente Lula. Depende do debate agora de domingo, que é a última esperança do governo Bolsonaro sobreviver, né, e reverter alguns votos. Acho muito difícil que isso aconteça. Vai ser apertado, vai ser difícil, mas o Lula vai vencer, porque eu acho que essa pesquisa vai ser bastante assertiva, né? E vai vencer com condições, acredito eu, de manter pelo menos 2 anos estável, né? Depois a gente não sabe como vai ser, já vai começar o processo eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, né? Mas eu acho que se tiver uma vitória muito apertada, pode correr o risco de ser uma eleição, de ser um mandato como o da Dilma foi pós-eleição do Aécio. Então acho importante vencer e vencer com uma margem segura para derrubar qualquer hipótese de discurso golpista. É isso. Esse vídeo ficou um pouco maior. Desculpa se você chegou até o fim dele. Eu vou pedir desta vez e começar a pedir a partir de agora que as pessoas sigam o canal e curta esse vídeo. Obrigado e até mais.